agradecer à Prefeitura Municipal de Xangri-Lá pelo convite franqueado a nós para que pudéssemos estar aqui hoje contando um pouquinho da história do esporte de Xangri-Lá através do São Paulo, uma equipe formada por garotos há mais de 3 décadas atrás, mas que continua ainda não jogando, mas a amizade deles continuou, ultrapassou as 4 linhas, como se diz na linguagem do futebol, ultrapassou o vestiário, ultrapassou a arquibancada e continua a amizade pela vida. E o maior exemplo disso é a presença deles aqui hoje representando aquela equipe. Obrigado. Bom, eu, como todos os outros, tive a honra de participar desse grupo, um grupo de meninos, nós éramos meninos naquela época, e como o Danilo bem falou, a gente se esforçava muito para também poder merecer esse lugar. Para vocês terem uma ideia, naquela época eu estudava no Colégio Divina Providência, dos padres lá. Minha mãe trabalhava lá no Divina Providência e eu era semi-interno praticamente lá. Eu estudava pela manhã e trabalhava na gráfica da escola pela tarde. E ficava contando as horas para no domingo de manhã vir para o Guará. A gente vinha de a pé, claro, não tinha bicicleta, não tinha grana para o ônibus, E a gente vinha, jogava das 10 da manhã ao meio-dia e corria de volta para casa para não perder o sorteio do bife, de domingo, porque a família é grande, 5 filhos, normalmente tinha uma visitinha lá e a gente acabava chegando em casa, até enforcava o banho e já ia almoçar direto. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o mais importante dessa história toda, que é uma história muito bonita, a juventude daquela nossa época de 78 até 80 e poucos aí que a gente esteve lá no Guará participando dessas atividades, jogando futebol para cá e para lá, foi o que ficou. Porque hoje a gente, quando mostra uma foto dessa para o filho da gente, o orgulho aumenta, a gente fica satisfeito, porque aquilo que a gente trouxe de legado, aquela índole que a gente trouxe, ela teve continuidade, E hoje eu vejo assim, meus colegas aqui, hoje, por exemplo, eu tenho um restaurante, há pouco tempo atrás eu fiz os 15 anos da filha do Paulo. É uma coisa que, poxa vida, daqui a pouquinho o filho dele, a filha dele está casando com meu filho. E é isso que vai acontecer. Então, como o nome deste evento propriamente diz, raízes, eu acho que o mais importante de toda essa nossa história aí foram as raízes que nós conseguimos plantar. Uma pena que eu sinto é que a gente não tenha conseguido, João, com essa nossa união, com esse nosso jeito, fazer com que a coisa fosse um pouco mais forte, no sentido de se criar locais para os meninos jogarem, locais onde as crianças tenham acesso mais fácil à prática do esporte, que está mais que provado, todos nós sabemos que é o caminho para tirar as crianças, as nossas crianças e os nossos jovens no caminho ruim, Porque vocês não acham que naquele tempo não tinha droga, tinha maconha? Tinha, era uma droga, tinha outras, mas não, a nossa droga era estar lá no Guará todo domingo de manhã, para rir um da cara do outro, para nós jogar bola, para nós se abraçar, para o Rio do Negro Mussum que xingava nós todo vídeo, nós enchíamos de gol e não adiantava, e ele vinha, mas não adianta, eu venho aqui todo domingo vocês ganham da gente. Mas não era uma coisa de rivalidade, era uma coisa de amizade, de companheirismo. Tanto que logo ali na frente a gente estudava em colégios diferentes, não estava se enfrentando um contra o outro, E jogando, se divertindo e se abraçando no final. Hoje, algumas das vezes, isso não acontece. Não se vê a oportunidade. É claro que tem muita gente fazendo muito esforço para que isso aconteça, mas tinha que ser uma coisa mais natural, tinha que ser uma coisa mais institucional, de que a gente criasse mais espaços para as crianças, para praticar esporte, para estar junto e mostrar que o caminho certo é esse, não é o outro, Sem ostentação, sem nada. Hoje os moleques vão jogar futebol, vão jogar numa escolinha que custa R$80 por mês, que tem que ter a chuteira igual ao do Neymar, que custa R$600. No nosso tempo, se tivesse um quichute, pelo amor de Deus. O dia que eu consegui comprar minha primeira chuteira na Casa Cardoso, eu dormia abraçado com ela, no outro dia eu não queria jogar porque eu tinha medo de estragar, já pensou? Que
que a minha mãe ia comprar aquela chuteira lá em 5 parcelas. Né? Então, eu queria deixar aqui registrado, né, João, essa nossa raiz que ficou, eu acho que para mim ficou muito presente. Eu tento transmitir para os meus filhos essa índole e mostrando esses rapazes aqui como exemplos, porque é claro que um que outro acabou saindo do caminho, mas essas são as coisas da vida, mas a grande maioria, quero dizer para vocês que naquela época, mais de 150, 200 moleques passaram com a gente por aí, e olha, 98% estão aí, são trabalhadores, são honestos, têm as suas famílias e não precisaram fazer nada ilícito para continuar. Tem gente que é muito pobre ainda, tem gente que está muito rica, como o Amarito Guará e o Donini, claro, né? Mas que estão aí trabalhando e lutando com honestidade, que foi o que sempre permeou o nosso caminho. Né? A gente perdia e chegava no final da partida, abraçava o colega e parabenizava ele pela vitória. De vez em quando a gente queria tocar a mão nos beiços porque a gente tinha aquela rivalidade, mas era uma coisa salutar, era uma coisa saudável. Então eu quero, João, de público aqui agradecer a vocês por me proporcionar estar junto com vocês nesse pequeno espaço da minha vida que me ensinou muito. Obrigado. Isso é muito importante para nós, esse passo que a gente está dando hoje, prefeito. Isso é um objetivo nosso há bastante tempo, de nós conseguirmos um local para podermos estabelecer a escolinha e dar continuidade ao trabalho. Não é que a gente não viesse fazer um trabalho ruim, viesse fazer um trabalho ruim, não, viesse fazer um trabalho bom, mas nunca se teve um local próprio. Então nós achamos que nós poderíamos ter um local próprio para fazer um trabalho com as crianças e adolescentes de Xangri-Lá, enfim, Capão da Canoa. E agora, com o apagar das luzes, né, aos 45 minutos do segundo tempo, nós estamos conseguindo fechar essa parceria com o município de Xangri-Lá. Isso é muito importante. E olhem só, para exemplificar aos senhores, algo que vocês ainda não sabem, a gente não colocou aquele dia no projeto Raízes. Em 1984, eu era treinador do juvenil do Capão da Canoa, então hoje o prefeito Silone é diretor do Capão da Canoa Futebol Clube. E eu estava na frente do estádio Maristão, e aí chegou o hoje doutor Viterbo, Veco, nosso amigo, e fez a seguinte pergunta para mim. Na época nós trabalhamos com o juvenil do Capão da Canoa, apenas 20 atletas, muito boa vontade. Sr. João, por que tu não monta uma escolinha de futebol? Escolinha de futebol para todos em Capão da Canoa, à época, que estava no primeiro ano de gestão do prefeito, o primeiro prefeito, era algo inédito. Aí eu analisei a ideia, levei para o Donini, que havia sido nosso jogador, e aí então, com 18 anos, estava seguindo uma outra profissão. Então, acho que é viável. Analisamos, colocamos no papel, levamos para a diretoria do Capão da Canoa, o vice-presidente é o João Luiz Reis, e aí, tranquilo, montamos então a primeira escolinha de futebol de Capão da Canoa, graças à sugestão do Dr. Viterbo. Aí, passado 29 anos praticamente, a gente volta novamente até a Prefeitura de Xangri-Lá. Coincidentemente, chegamos a conversar com o Dr. Viterbo sobre isso. Claro, primeiro a gente conversou com o novo prefeito. Isso em 2012, o senhor lembra que nós conversamos com o senhor sobre isso, numa reunião em casa, sobre essa possibilidade da parceria, né? E aí, acho que tem a viabilidade. Então, vamos tentar. E aí, hoje nós estamos aí. Uma outra coisa também que eu queria deixar claro a vocês, assim, o porquê da gente estar tanto tempo no esporte. Hoje são 37 anos, já era para ter parado, né? Daí vieram meus piás, que praticamente foram criados dentro de uma quadra de futebol. Aí o mais velho me sugeriu para, quem sabe, fazer direito, fazer psicologia, outro curso. Disse, não, quero fazer educação física. Tudo bem, educação física. Aí o Ian vai fazer administração de empresas. Tranquilo, então ele vai ser um Daniel Ribeiro, um Renato Neto, ou vai fazer a carreira política semelhante ao Jorge Luiz, tal, vai ser um outro. Aí, por essas ironias da vida, ele acaba também mostrando esportes e hoje está fazendo um projeto esportivo. Claro, usando também os aprendizados que ele tem nas cadeiras
de administração de empresa, mas também voltar para o esporte. Então não tem como, vou ter que ficar. Então vamos ter que continuar no esporte, por isso a gente está aqui. E acredito que esse dia de hoje é um dia muito importante para nós. Para os senhores hoje, Jorge, Renato, Donito, que representam os precursores do projeto, aqueles que lá no início, 1978, foram responsáveis por acreditar em ideia e depois a gente deu continuidade, passando pelo caso do Ian da segunda geração, né, do nosso sub-20, chegando ao Gabriel do sub-15. Então acho que todos nós estamos de parabéns, devemos tudo a vocês. E eu sempre digo que o esporte, no nosso caso, ele é um dos meios que se tem para contribuir, não é, com a sociedade, dentro da nossa modéstia, para termos adolescentes melhores. E aquilo que eu afirmei outro dia quando do Projeto Raízes, eu gostaria muito que meus filhos hoje, um com 20, outro com 19 anos, espelhassem vocês três, usassem como exemplo, Toninho, Renato, Jorge, está ótimo. Conseguir aproximar-se de você, serem os homens de bem que vocês são hoje, a minha missão está cumprida. Então vocês são um exemplo deles. E isso eu devo a vocês. E mais, como eu sempre digo, tudo que eu sou hoje, não que eu tenho, porque eu continuo pobre, né? Nasci pobre, continuo pobre, eu acho que vou partir pobre, eu devo ao futebol, devo ao esporte. As amizades que eu tenho, um pouquinho de conhecimento que eu tive que buscar, eu devo tudo ao esporte. Então por isso que a gente quer dar continuidade e está dentro do esporte. Então eu agradeço a todos pela presença, eu sei que foi difícil tirar vocês dos seus respectivos compromissos, estar aqui hoje, eu agradeço. Em nome das crianças, né, do Certo Escolinha, do Projeto Melhor Amanhã, eu quero agradecer e dizer que nós estamos dando início a uma nova caminhada. É apenas o pontapé inicial, não é, Vice-Hélio do Jardim, é apenas o pontapé inicial de um projeto que a gente espera que seja expandido e conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado.